A palavra de Deus nos conta que, tendo Jesus chegado a Cafarnaum, Jesus avista um coletor de impostos no ofício da sua função. E se voltando Jesus a este homem, Jesus gentilmente o convida a segui-lo. E a Bíblia Sagrada nos conta também, irmãos, que, tendo este coletor de impostos largado tudo que estava fazendo para seguir Jesus. Se sucedeu mais tarde que, estando Jesus à casa deste ex-coletor de impostos e sentado à mesa com seus discípulos e outras pessoas de má reputação, alguns fariseus e religiosos da época, percebendo aquela cena inusitada, se voltam aos discípulos de Jesus e perguntam: por que razão o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pessoas de má fama? E Jesus, tendo ouvido a pergunta, respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos. Porém, aqueles que estão doentes, estes sim, necessitam de muitos cuidados. E prosseguia Jesus: procurem entender o significado desta passagem nas Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Portanto, entendo. Eu não vim para chamar os bons, mas sim para chamar os pecadores. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. Após a vinheta, irmãos. Após a vinheta, eu quero falar um pouquinho mais a respeito do nosso chamado, da nossa conversão, da nossa mudança de vida e, principalmente, o comissionamento que Deus nos concede para, indo aos demais, pregar a sua verdade, nos parecermos com o seu Filho e sermos luz, tempero, sal às pessoas que nos cercam. Fique conosco, irmãos. Irmãos, é importante termos como conhecimento o fato de que a cidade de Cafarnaum, naquela época, era um grande centro comercial, ou seja, era uma das principais cidades, uma das rotas mais importantes daquele tempo, onde as pessoas que vinham do Oriente ou do próprio Egito, observe, se obrigavam a passar por Cafarnaum. E ali, queridos, não raro, faziam negócios, pagavam seus impostos, tudo em conformidade com aquilo que era exigido pelo próprio Império Romano. E Mateus, o evangelista deste livro, observe, ele era simplesmente o cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum. O que, por óbvio, irmãos, atraía para si uma grande revolta, uma grande indignação do povo, um certo ódio e um total desprezo pelo povo judeu com relação à figura e o trabalho desempenhado por Mateus. Mateus, naquela época, irmãos, talvez fosse o maior encarregado de Herodes na cobrança de impostos na cidade de Cafarnaum. E todos os impostos devidos naquela região por judeus ou publicanos estavam sob a responsabilidade de coleta de Mateus, de modo que a sua pessoa, ela era mal vista, considerado pelo povo judeu como um traidor, e é justamente este homem, um coletor de impostos, considerado por todos como um traidor da pátria, que Jesus se apieda, tem misericórdia, e demonstrando toda sua imensa graça com Mateus, o chama ao arrependimento e o convida gentilmente a segui-lo e desfrutar agora de uma nova vida na presença do nosso Senhor. A ganância e a fúria arrecadatória do Império Romano, elas eram tão absurdas, irmãos, que se cobrava impostos até mesmo de tudo aquilo que era pescado no Mar da Galileia. Mateus era odiado pelos judeus, seria talvez a representação maior de desonestidade e traição da nação daquela época. E aceitar um homem com o histórico de Mateus, observe, certamente, deveria ter sido um escândalo, ter gerado muitas celeumas, mas para Jesus o que importava, irmãos, não era aquilo que Mateus havia feito, mas sim aquilo que agora com Cristo, Mateus haveria de fazer. E o que eu acho mais importante nesta linda passagem bíblica que acabamos de ler, queridos, é o fato de que, tão logo Jesus chama Mateus, e Mateus o aceita de todo o seu coração, observe, imediatamente, Mateus reúne os seus amigos publicanos para um jantar em sua casa, e o prato principal naquela noite era simplesmente o puro e genuíno evangelho deixado e pregado pelo nosso Senhor. Mateus fica tão admirado pelo fato de Jesus o ter chamado que, no mesmo dia, organiza uma grande janta na sua casa, e o seu maior desejo, atente, era apresentar Jesus aos seus próprios amigos, de modo que estes agora experimentassem do mesmo tesouro e presente
que ele, Mateus, havia experimentado. Mateus não perde tempo, irmãos, e o seu coração já arde por evangelismo. Mateus mal se converte e o seu anseio era anunciar a boa nova. Sabe, irmãos, quando Deus escolhe Israel lá no Antigo Testamento, Deus assim o faz, com o propósito que Israel fosse luz para as demais nações. Quando Jesus passa por tudo o que passou e tem êxito no seu madeiro, Jesus, além de ser luz para este mundo, observe, ele oportuniza agora reconciliação e salvação aos caídos em razão da sua graça, nome, obra e autoridade. Entenda algo muito precioso neste dia. Quando Jesus nos chama hoje, neste tempo, neste exato registro histórico, tudo o que Jesus mais anseia, irmãos, é que sejamos nós agora luz, tempero, sal, na nossa casa, junto à nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, amados, que a luz de Cristo e a presença do Espírito Santo sobre nós faça diferença na nossa vida e junto às pessoas que nos cercam. Amém, queridos? Se você gostou do vídeo de hoje, então eu quero te convidar de uma forma muito gentil a você curtir e compartilhar o nosso trabalho hoje. A sua inscrição, o seu compartilhamento, a sua curtida, elas são muito importantes para o nosso ministério. Te convido também a participar do nosso sorteio semanal. Todas as instruções de como participar e ser abençoado aqui pela página da Salvos estarão disponíveis tão logo termine o nosso vídeo de hoje. Qualquer comentário seu e 5 amigos marcados aqui nesta publicação já te farão concorrer, no conforto da sua casa, o livro Apocalipse, a Última Batalha, do nosso pastor titular, Paulo Ben. Que as mãos poderosas do nosso amado Senhor Jesus os cubra de bênçãos todos os dias. E lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Olá, irmãos da Salvos. Tudo bom com vocês, queridos? Que a doce paz do nosso amado Senhor Jesus repouse todos os dias sobre a tua vida, tua família, teus negócios e tudo aquilo que empreenderes fazer, querido. Amém? Passando por aqui, apenas para deixar uma novidade a todos vocês. O Ministério Salvos pela Graça deseja te abençoar. Queremos sortear todas as semanas, aqui na página do Facebook da Salvos, o exemplar do livro Apocalipse, a Última Batalha, do pastor Paulo Gilberto Ben. Se você gostaria de participar desse sorteio e receber gratuitamente no conforto da sua casa um exemplar como este, Apocalipse, a Última Batalha, então basta você deixar algum comentário seu aqui embaixo, marcar pelo menos 5 amigos, e assim você já estará concorrendo automaticamente aos nossos sorteios semanais. Esses sorteios ocorrerão sempre às sextas-feiras de todas as semanas, com a divulgação de seus resultados sempre junto às nossas redes sociais. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus ao mundo. Afinal, salvos pela graça é o que eu e você somos, irmãos. Lembre-se, um simples comentário seu, 5 amigos marcados aqui, pode significar este alimento puro do céu, totalmente grátis, no conforto do teu lar. Que Deus o abençoe poderosamente.